Reportagem especial da semana, Minha Água Doce. Um assunto que envolve Água Doce, Catanduvas e Vargem Bonita. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Que o município de Água Doce, o sexto maior em território de Santa Catarina, é muito grande e possui diversos assentamentos, todo mundo já sabe. Este é o assentamento Santa Rita, divisa com Catanduvas. Também temos o assentamento 9 de Novembro, divisa com o município de Vargem Bonita. O que poucos sabem é que esses dois assentamentos, que possuem grande quantidade de família e abrangem grande parte do território de Água Doce, decidiram pertencer aos municípios vizinhos. Na primeira administração da prefeita Neuci, ela acabou fazendo um acordo com a prefeita de Catanduvas da época para doar o território do assentamento Santa Rita para o município de Catanduvas. Mas o acordo ficou na gaveta. O portal Minha Água Doce foi procurado por moradores, entrou em contato com o prefeito de Catanduvas e também com a administração municipal de Água Doce. Vamos entender o que está acontecendo. Também temos o caso de Vargem Bonita, onde moradores do assentamento 9 de Novembro de Água Doce querem pertencer ao município vizinho. Mas neste caso, não há interesse da administração de Água Doce. São cerca de 70 famílias que pertencem hoje à Água Doce e querem pertencer à Vargem Bonita. Conversamos com o secretário da administração, Preto Gemelli, e com a prefeita Rose, da prefeitura de Vargem Bonita. Vamos primeiramente tratar sobre o Santa Rita, que faz divisa com Catanduvas. Primeiramente conversamos com o prefeito de Catanduvas. Prefeito, seja bem-vindo ao portal Minha Água Doce. Qual é a situação que envolve essa divisa dos dois municípios, Água Doce e Catanduvas? Júlio, o conhecimento que eu tenho, então aí eu acho que aproximadamente 1 ano e pouco a dona Neuci me mandou uma ata de reunião que fizeram quando ainda a Gisa era prefeita. Então, acho que no último mandato no segundo mandato da Gisa. As informações é que fizeram uma ata junto à comunidade Santa Rita para ver se eles concordavam de ficar tudo para Catanduvas, já que são atendidos todos com Catanduvas, né? Sim. Então lavraram uma ata, mas não saiu daquela ata, sabe? Porque primeiramente eu tenho em mão só esse documento. Então eu acredito que nós, a partir do mês que vem, eu vou conversar com a prefeita Neuci para nós dar andamento, porque nós damos assistência, sempre foi dada assistência por Catanduvas, em todas as secretarias, né? Inclusive eles são muito bem atendidos. O caso que eu acho que eles estão assim apavorados porque eu estou fazendo uma manutenção e estou fazendo alargamento de estrada até o ponto mais ou menos em que é nosso, sabe? Mas a partir dali eu vou dar manutenção naquilo que ainda pertence para a Água Doce, tá? Mas só uma manutenção. Eu estou fazendo as minhas estradas, porque hoje eu tenho um plano diretor e eu tenho que cumprir o plano diretor, né? Então eu estou fazendo alargamento, está ficando muito bom, mas eu reuni toda a comunidade, eles são cientes disso, de que a gente vai continuar dando assistência, não tem o porquê parar. Só que, sabe, eu quero fazer a coisa legal, né? Porque eu não posso investir naquilo no município que não é meu, né? No papel. Né? Prefeito, tem um caso bem semelhante na divisa. Aí no Santa Rita é um rio, né? Que divide. É um rio. Até pra cima daquele riozinho ainda. Pega lá, tem mais um morador pra cima do rio ali. E quantos moradores tem em tudo aí? É mais da parte de Catanduvas ou mais da parte de Água Doce? É mais a parte de Catanduvas. Mais a parte de Catanduvas, né? Mas é precisamente quase que meio por meio, né? Totalizando, daria quantas famílias, mais ou menos? Olha, não vou te descrever bem certo, porque volta e meia tem uma família ou outra morando, mas eu acredito que chega a umas
39, chegando aproximadamente 40 famílias. É né? bastante. Em todos, né? Aham. Então tem um caso semelhante, né, desse aí, já que o senhor estava comentando, aí na região do tronco do 9 de novembro do assentamento, que tem um rio também que divide com Vargem Bonita, tá? Isso, sim, eu conheço lá. Aham. E daí o que acontece? Inclusive uma parte de Água Doce, a estrada é feita por Vargem Bonita. Por Vargem Bonita. Eu estive conversando com a prefeita, a Rosa Márcia, faz o que? Eu acho que uns 8, 10 dias aproximadamente, e ela me levou que diz que fizeram até um baixo assinado, que querem pertencer para Vargem Bonita, né? Aham. E lá é bastante família, e bem mais que aqui. Né? Mas aí tem que até ver com também veio essa informação para mim que eles querem pertencer à Vargem Bonita. Só que daí, se pegar toda aquela região, aí sim, aí dá mais do que 40 famílias, parte de Água Doce aí desse assentamento, que é um assentamento muito grande, né? Eu não tô bem lembrado, mas aproximadamente eu acho que chega a quase 70 famílias lá no tronco lá. Eu sei que a diferença nas eleições aí foi na urna do Paiol de Telhas, que é dos assentados. Então aí não sei se é interesse, né, de dar esse território, né? Pois é. Mas viu, Júlio, esse fato de Catanduvas, nós damos assistência, inclusive, hoje eu acho que mais de 99% eles querem ficar com Catanduvas. Apesar de que a gente dá assistência de tudo, né? Uhum. Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, então em todas as secretarias, social e tudo. Inclusive, até agora tem um grupo de idosos que, a partir de que dê início a reunião dos idosos e as festinhas deles, a gente vai disponibilizar um ônibus também para trazer eles de lá, a parte de idosos, né? Mas daí vai ter que passar para a Câmara de Vereadores e depois a Câmara de Vereadores tem que passar para a Assembleia Legislativa. Sim, o primeiro trâmite agora eu acredito que a Câmara minha de Catanduvas não tem empecilho nenhum, passa. Agora vai depender da Água Doce, né? Mas assim que nós vamos fazer os trâmites, eu tenho fora, tá? Uhum. Eu estou de férias e volto agora lá semana que vem. E logo entrarei em contato com a dona Neuci, até para esse é um assunto pertinente que a gente vai ter que solucionar, né? Eu já vou entrar em contato agora com o Preto também, né, que é o secretário de administração, justamente para ele me dar também um parecer a respeito dos dois assentamentos, porque eu também tinha essa informação de Vargem Bonita também. Então só para ver qual é o posicionamento também da administração, né? Sim, só que a prefeita da Vargem, ela disse que ela não quer, assim, entrar em conflito com a prefeita de Água Doce, porque, inclusive, nós os três prefeitos aqui, que somos vizinhos mesmo, a gente trabalha muito em conjunto, independente de partido, né? Uhum. Porque a gente se defende os três municípios, até porque nós só fazemos confrontações, né? O Portal Minha Água Doce ouviu também a Rosa Márcia Romã, prefeita de Vargem Bonita. Ela respondeu através de mensagem de texto e ela disse que é um embate necessário, embora se respeite os limites do município, mas que deve se respeitar a vontade dos moradores, para que o assentamento 9 de novembro, que hoje pertence à Água Doce, possa usufruir de todos os serviços da administração municipal de Vargem Bonita. De uma forma democrática, como o Portal Minha Água Doce faz há quase 8 anos, buscamos contato com a prefeita de Água Doce, senhora Neuci Fátima Trento Bortolini. Quem acabou respondendo foi o secretário da administração, Preto Gemelli. Júlio, nós estamos numa agenda assim bem apertada aqui, mas eu não gosto de deixar ninguém esperando. Enfim, se você achar anexo no que eu falar aí, tudo bem, se não quiser uma hora vir lá conversar comigo, sem problema. A questão da conversa ali com o prefeito, na época eu era o vice, eu participei da reunião. Eu, a Neuci e a Gilza, o pessoal dela, lá no assentamento mesmo, tá? E o que aconteceu? Existia uma vontade deles na época de participarem, ali da Santa Rita, participarem para Catanduvas. E a gente fez uma votação lá na hora, assim, de boa.
Teve uns 3 moradores que votaram que queriam participar com a Água Doce e o restante para lá, ganhou, tranquilo. Foi dado andamento, sabe, na documentação, foi para o Estado, enfim, tudo, tal, para nós até estava tudo certo isso, tá? Documento, terreno, nós até diminuía um pouco o tamanho do nosso município, mas enfim, estava tudo ajustado. Aí depois a gente saiu do governo, ficamos 8 anos fora, quando voltou, a notícia é que não, que aquele processo não andou, que na Assembleia não sei o que, enfim. Aí ficou dessa forma aí, tá? Logicamente, né, que se o prefeito, foi um acerto daquela época, o pessoal estão tirando o bloco de nota para lá, eles trabalham com o comércio lá, é ele que tem que dar assistência, né? Se for para ser diferente, vamos sentar com ele, mas tem que reverter os blocos para cá, e aí nós vamos cuidar, a gente sempre cuidou, não é um pedacinho a mais, um pedacinho a menos que vai mudar, tá? Mas a princípio que tinha sido acertado era isso. Mas se o prefeito mudar de plano, não tem problema. Desde que seja o ônus e o bônus também, a gente assume de volta, não tem problema, tá? Bom, desculpa, eu até estava gravando antes, mas daí tocou o telefone e eu perdi Viu assim, ó, a respeito do 9 de novembro, tem algumas coisas aí que é verdade, outras, ao menos eu não estou sabendo. Essa questão do interesse deles ir para lá, ou tal, para nós não foi oficializado nada, tá? Pode existir algum movimento externo deles e tal. É um pouco de estranhar, porque assim, ó, a escola lá nós alinhamos ela, ajeitamos, foi arrumado, foi feito tudo o que precisava ao redor dela, foi cercada, foi feita uma quadra agora, quer dizer, está se fazendo investimentos, né? As estradas arrumadas, claro que tem muita coisa para fazer ainda. O que não é verdade é que a prefeita de lá vem arrumando parte das estradas de Água Doce. Isso não é verdade, tá? O que pode ter e o que deve ter é uma parceria da Secretaria de Educação na questão de educação ali. Alguns alunos que vão para lá, outros que vêm para cá, mas é uma parceria que tem, mas que está tudo certo também. Então, de nossa parte, está tudo tranquilo. Se existe uma vontade deles de ir para lá, mas daí é uma coisa particular e que até então não chegou ao setor administrativo. Se o caso do Santa Rita já é antigo, o abaixo-assinado dos moradores do 9 de novembro em Água Doce é recente, agora do mês de janeiro deste ano. Conversamos também com o líder do MST aqui de Água Doce, ele que é presidente do PT e atual diretor de urbanismo da Prefeitura de Água Doce. Ele é ex-vereador do município de Água Doce, o Antônio Barbosa, para ver se é entendimento de que os dois assentamentos, os dois territórios pertencem realmente aos municípios vizinhos. Me tira só uma dúvida rápida, não querendo te incomodar. Estava conversando agora com o prefeito de Catanduvas a respeito lá do caso do assentamento Santa Rita, tá? Da coisa daí ele me passou toda a explicação, que na época do último ano da Neuci e da Giza fizeram um contrato de gaveta e tal, né? E era para aquela parte lá de Água Doce toda pertencer a Catanduvas. Mas daí não foi levado adiante e tal, e daí o prefeito disse que até não entrarem num acordo certinho, passar pela Câmara de Vereadores dos dois municípios, depois para a Assembleia Legislativa e tal, o que vai acontecer? A Catanduvas agora só vai atender a parte das estradas e tudo mais até na divisa, né? Que está fazendo até o alargamento e tal. Daí surgiu uma outra dúvida além dessa, a questão da divisa com Vargem Bonita do assentamento 9 de novembro, a região aí do Tronco. Daí o prefeito até comentou que em conversa 10 dias atrás com a prefeita de Vargem Bonita, ela citou que hoje parte da estrada
feita por Vargem Bonita e que teria inclusive um abaixo-assinado de moradores para que aquela parte lá pertencesse também à Vargem Bonita. Então eu não entendi, é a parte apenas da divisa do rio ou é todo o assentamento 9 de novembro? Estão querendo que todo o assentamento 9 de novembro pertence para a Vargem Bonita. Mas isso não é consenso, a prefeitura não vai aceitar, a prefeitura de Água Doce, isso, né? Nem por sonho. Aham, ainda mais, deve ser umas 70 famílias, né, Barbosa? 64, 66, não, 64. É Família muito. que pertence a Água Doce. E depois, se fosse perder essa parte do território aí, é uma parte muito grande, é maior do que o Santa Rita. Sim, toda a vida de Santa Rita é 38, parece. É mais ou menos isso, em torno de umas 40 famílias, ele falou mesmo. 38 ou 39 famílias lá que tem lá. Eu tinha essa conta. Só que o Santa Rita é interesse de Água Doce dar esse território, né? Oi? Só que o Santa Rita é interesse da prefeitura dar essa parte para Catanduvas, né? Do Santa Rita para Catanduvas. Aquela de Santa Rita era. E agora eu não sei como é que vai ficar, mas mas aí vai ter uma conversa para fazer essa doação, porque foi no último ano da Neuci ela que propôs isso, para que aquela parte fosse de Catanduvas. Foi com a ex-prefeita Giza. Alô? Alô? Boa tarde, vocês, não disseram adeus? Agora Mas eu mandei mensagem pro Preto até pra ver um posicionamento lá. Oi? Não tô te escutando aqui também. Não, beleza. A dúvida era só dessa parte da divisa, mas eu mandei um áudio pro Preto pra ver o que ele me fala, qual é a posição da prefeita. Sim. Nós, até inclusive, eu acredito que a Água Doce até aceita vir aquele pessoal de Santa Rita para Água Doce. Mas devolver aqui para Vargem Bonita vai ser muito difícil. Esta é a escola municipal que foi reformada segundo o secretário Preto Gemelli. A região, no assentamento Olaria, bem na divisa com 9 de novembro, também tem este posto de saúde, unidade básica de saúde, que foi inaugurada na administração Novelli, mas que nunca chegou a funcionar. Foram quase R$500 mil em recursos federais, mas o local encontra-se abandonado. Ele deveria atender não somente a região do Olaria, 9 de novembro, mas toda a região dos campos de Água Doce. Portão Minha Água Doce, há quase 8 anos, levando informações de interesse público para Água Doce e região, de forma democrática. Contribua com o nosso trabalho. Faça um Pix.